Então, nós vamos iniciar, vou pedir para o Klaus começar com uma oração, pedindo a bênção de Deus também para esse momento de estudo e oração. Como para aqueles que estão retornando agora, a gente juntou os dois grupos, e nós tínhamos dois grupos, de oração e estudo bíblico. E aí todos acabando na mesma semana e ficando muito para mim, então a gente e tinha pouca gente, tanto de um grupo quanto do outro. Então nós juntamos tudo num grupo só, e eu acho que todos nós precisamos de oração e precisamos de estudar a Bíblia, né? Então a gente se une o útil ao agradável. Então vamos manter. Ó, Roberta entrando. Isso. Então vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, nós te agradecemos por novamente nos dares a oportunidade de, como grupo, nos reunirmos tanto para estudo quanto para conversarmos contigo e também permitir que o Senhor fale conosco. Assim pedimos a bênção do teu Santo Espírito, para que ele, estando em nosso meio, mesmo que cada uma e cada um de nós esteja bastante longe um do outro fisicamente, mas tu tens esse poder de estar em nosso meio também nesse estudo feito pela internet. Abençoa então a pastora Noemi, abençoa cada uma e cada um de nós que vamos ouvir a tua palavra. E depois, Senhor, acolha as nossas orações. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o teu Filho amado, que oramos. Amém. Amém. Bom, na semana passada nós falamos sobre João 20, né? Sobre a experiência das mulheres que foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. E foi bastante enriquecedor os detalhes, né, que a gente também estudou a respeito daquilo que o túmulo vazio despertou nas mulheres e de quantas vezes nós também olhamos para o túmulo vazio sem esperança, né, ao invés de reconhecer nele a esperança da salvação, da ressurreição. Hoje eu resolvi continuar em João. Eu escolhi um texto muito bonito de João, que é o João capítulo 10, os versículos 1 a 11. Eu vou ler na linguagem de hoje, que fala sobre Jesus, o verdadeiro pastor, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, a vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até aqui a palavra do Senhor. Cláudio, você confirmou nos grupos, se eu enviei para todos os grupos aí, o link? Tá? Só uma conferida aí. Eu vi somente membros no grupo de oração e no grupo de estudo bíblico. Então, é isso mesmo. Bom, trazendo agora um pouco o nosso olhar, né, para esse texto de João 10. Então, primeira coisa que eu acho muito importante a gente parar para refletir sobre a imagem
do pastor e a linguagem bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, fala sobre Deus como um pastor na Bíblia, aquele que reúne as suas ovelhas, aquele que chama, aquele que orienta. E se a gente olhar um pouco sobre o Antigo Testamento, como que era a vida de um beduíno, de um pastor, né, na Palestina, era uma vida muito dura. Nenhum pastor ficava sem um rebanho, e o pastor sempre tinha que estar no seu posto. E muitas vezes, cuidar das ovelhas não era um trabalho fácil. Eu fui aprender com um arqueólogo e teólogo também, que é o Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, e ele fala muito interessante a fala dele sobre essa questão do pastor, né? Do pastor no Antigo Testamento, como quando Jesus fala a respeito disso, era algo que aparentemente as pessoas conheciam mais ou menos como que era a vida de um pastor. Não era uma vida fácil. O interessante, assim, a gente, só para fazer uma distinção, o pastor de ovelhas na antiguidade, eles não criavam as ovelhas para o sacrifício, para matar ou para comer. Eles criavam mais para obter a lã, né? E essa lã, eles vendiam essa lã. Então, era uma forma de... A ovelha, ela ficava durante muitos anos com aquele pastor. A outra coisa que eu achei muito interessante, isso é uma curiosidade, mas que eu fiquei assim admirada, é de que a ovelha, ela não aceita um novo pastor, um novo dono, sabe? Que ela precisa ser acostumada com aquele que vai ser o pastor desde criança. Então, desde criança na família que tem essa questão do pastoreio, a criança, ela é criada junto ali com aquele rebanho e ela vai vendo aqueles que têm essa habilidade de cuidar do rebanho. Então, começa desde o filhote. A criança começa a cuidar do filhote, porque a ovelha, ela é um animal muito desconfiado. E ela não vai com alguém que não seja o pastor dela. Então, se outra pessoa chamar, ela não vai. Então, ela tem que acostumar, então, desde filhote, desde pequeno, com aquela pessoa que vai crescendo e cuidando dela. Aí, ela conhece o cheiro do pastor, a voz do pastor. Outra coisa que eu achei muito interessante, e isso é algo também que eu já falei aqui, a ovelha, ela não bebe água, né, em lugares, num riacho que corre com força. Ela tem que beber água em lugares calmos. Por isso, o Salmo 23, quando Davi fala, né, Davi era um pastor de ovelhas, ele fala assim, leva-me a águas tranquilas, né? Então, a ovelha só toma água, só bebe a água em lugares calmos, onde a água esteja tranquila. Se estiver muito movimentada e barulhenta, a ovelha não bebe. Então, chega ao ponto de, em alguns lugares, o pastor ter, às vezes, uma pedra, algum lugar onde ele tirava a água daquele riacho e botava naquele lugar para as ovelhas beberem. Outra vez, as ovelhas bebiam do próprio cantil do pastor. Então, é uma vida muito, muito próxima, ovelha e pastor, de beber no mesmo utensílio, né? É uma coisa estranha, que a gente pensa, um animal, né? Mas não, o pastor, ele tira, né? Aquele que ele bebe, ele dá também para a sua ovelha. Bom, isso é uma curiosidade bem interessante. Uma outra característica dos pastores. Primeiro, uma característica importante para o pastor, ele precisava ser vigilante, ele precisava ter coragem, ele precisava ter paciência e um amor pelo rebanho. Eram as qualidades necessárias do pastor. E o trabalho, então, ele era um trabalho perigoso.
visto que ele tinha que proteger as suas ovelhas dos animais selvagens, mas também dos ladrões e salteadores. Eu estava lendo hoje, né, um teólogo, acho que é alemão, que ele escreve, fala sobre William Barclay, e ele fala sobre que acho que alguém está entrando aqui. Ele fala sobre essa questão da ovelha, que quando o pastor tinha que defender a sua ovelha de uma forma tão assim, de arriscar a sua própria vida, porque ele tinha que prestar contas a seu dono, né? Ele tinha que prestar contas no sentido, nem que ele tivesse que arrancar uma orelha ou uma pata da ovelha da boca do leão, para ele mostrar que ele realmente, que aquela ovelha foi comida por um animal selvagem. E havia muitos lobos também, que vinham, leões, que vinham para roubar as ovelhas. E o pastor tinha que ter ali, apacentar as ovelhas, mas ele tinha que proteger e defender as suas ovelhas. Então, tem no Antigo Testamento, fala o seguinte, o Deus pastor na Bíblia, fala assim, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam. Ele guiará mansamente. Isaías 40, 11. Apacentará o rebanho do Senhor com fidelidade e justiça, e não permitirá que nenhuma tropece. Conduzirá todas com segurança. E o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, essa experiência de ser pastor e também de ver Deus como esse pastor é uma vivência muito, muito perto do rei Davi, que também conseguia ver Deus como esse pastor na Bíblia. E aí, agora vamos falar sobre os equipamentos de um pastor. Quais são os equipamentos do pastor? Alguém pode me ajudar a citar alguns equipamentos que vocês acham que o pastor tinha que ter? Com que o Davi venceu o gigante Golias? Uma funda. Uma funda. Isso, muito bem, uma funda. Gente, o pastor de ovelha, ele tinha que ser tão bom na questão da funda, que aqui esse teólogo, ele é um cara muito de confiança, ele fala que os palestinos eram tão bons na questão da funda, que ele era capaz de acertar o cabelo, né? De tão certeiro que ele tinha. Então, por isso, o Davi tinha tanta segurança quando ele foi lutar com o gigante Golias. Outra coisa, quando a ovelha estava dispersando ou estava indo fora do aprisco, fora do grupo, quando o pastor queria chamar a ovelha de volta, e naquela época não tinha cachorro, viu? E aí ele jogava uma pedra com a funda no focinho da ovelha, que era uma forma dele gritar e essa ovelha entender que ela tinha que voltar para o grupo. Mas um outro equipamento que o pastor tinha era uma bolsa feita de pele de animais, e nessa bolsa ele carregava ali a água, mas carregava ali também o alimento, ele carregava um queijo, pão, umas frutas secas, onde ele, para ele se alimentar, tem que pensar que ele ficava dias fora de casa, né? Porque o pasto tinha que andar muito para levar as ovelhas para se alimentar. Então, não era um lugar, a região da Judéia, não era um lugar que tinha pasto em todos os lugares. Era difícil o acesso. E, às vezes, tinha que andar muito longe para ir com as ovelhas, para elas se alimentarem, para beberem água, e no final do dia retornava com essas ovelhas para elas dormirem num lugar mais seguro. E aí nós vamos ver. Outro instrumento que o pastor tinha de equipamento era o seu cajado.
Era um cajado, um pedaço de madeira pequeno, mas com uma curva, né, aquele cajado, e que servia para puxar a ovelha rebelde que estava se desviando, mas ele tinha também uma alça que ele pendurava no seu cinturão. E com aquele cajado ele defendia também as ovelhas. E ele usava então a funda para se defender, para poder na hora que chegava um animal feroz para atacar as ovelhas, ele então protegia as suas ovelhas. E o pastor também tinha uma linguagem, cada pastor desenvolvia a sua linguagem para falar com as suas ovelhas. Era grunhido, parecendo com animais, era uma forma de, por exemplo, dar nome às ovelhas, dependendo da sua característica. Então, e as ovelhas ouvia a voz do pastor e respondia. Elas reconheciam. Por isso, no domingo, quando eu preguei, eu falei sobre a importância quando Maria, né, quando Jesus chama Maria pelo nome, como ela reconhece a voz do mestre, a voz do Senhor, quando ela responde Rabone, né, Rabi, quer dizer, o bom pastor, né, chama as suas ovelhas pelo nome e elas o reconhecem. E então a gente vai percebendo em vários momentos onde o pastor ele precisa proteger e cuidar das suas ovelhas. Mas tem um outro momento onde o pastor vai à frente do rebanho. E assim, às vezes os penhascos, as montanhas, os caminhos são muito curtos, muito estreitos, e às vezes um despenhadeiro para baixo, que é muito perigoso, que às vezes a ovelha tem medo também. E aí, o interessante é que a gente, estudando esse texto, a gente descobre que alguns pastores, o que eles faziam? Quando eles viam que o rebanho não ia atrás dele com medo do penhasco, o pastor voltava, pegava o filhote de uma ovelha, carregava no colo e ia. No momento que a mãe via o seu filhote, a sua cria, do outro lado com o pastor, ela ia atrás da cria. E quando ela saía para ir atrás, as outras ovelhas seguiam essa ovelha. Então, todos iam assim, uma atrás da outra. A gente assistiu uma vez esse relato, né, quando esse Rodrigo Silva ele conta, e a gente vê um despenhadeiro e um trilho, né, muito pequeno no meio do monte, que só dava para ir uma ovelha. E ele diz: elas vão e não caem, porque elas seguem de forma obediente, estritamente ao pastor que está na frente. Então, o pastor ele tem a função de guiar, ele tem a função de ir na frente para ver se tem algum perigo. E se tiver o perigo, ele tem que remover esse perigo para que as ovelhas possam ir atrás. Então, há muitas coisas bem interessantes que falam sobre essa questão da relação do pastor com a ovelha. Em outro relato, esse teólogo ele conta também a história de que, às vezes, quando dois pastores se juntavam com o seu rebanho e, às vezes, levavam as suas ovelhas para uma vila próxima aonde eles estavam, então, às vezes, eles colocavam os dois rebanhos no mesmo curral. E ali, quem guardava aquela porta daquele curral era o porteiro, ele que tinha a chave. E quando no dia seguinte o porteiro abria a porta do curral para o pastor. E aí, como fazer agora para as ovelhas irem cada uma com o seu pastor? O interessante é que o pastor se afasta e ele começa a fazer o grunhido e o chamado às suas ovelhas. De repente, elas se deslocam lá de trás
e todas as ovelhas vão para o seu pastor, enquanto que outro rebanho vai também para o seu pastor. E isso é a coisa mais linda que a gente vê, né? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor, assim como ela não vai atrás do mercenário, porque a voz é estranha. Então, quando Jesus conta, né, essa parábola do bom pastor, muitas pessoas não entendiam essa parábola. Mas Jesus ele ia exemplificando cada vez mais, e depois ele fala assim: eu sou a porta do curral. Aí, como é que a gente entende isso daí? Olha só, nunca eu ia saber disso, mas quando a gente vai estudar a história, aí a gente descobre coisas maravilhosas a respeito da Bíblia. Aí o que acontece? Lá no monte, né, lá onde o pastor está com as suas ovelhas, ele às vezes tem que andar muito, como eu falei, tem que andar longe para buscar, levar as ovelhas para comer. Mas à noite, à tardezinha, ele volta para um lugar seguro. Nesse lugar tem uma paredona de pedra e tem ali um espaço, uma porta, só que não tem porta. Ela não tem uma porta para fechar. Ele coloca ali as ovelhas e antes dele colocar as ovelhas, ele pega o cajado, coloca o cajado de uma forma mais baixa para que cada ovelha tenha que abaixar para entrar no curral. Nesse abaixar, o pastor examina cada ovelha para ver se nenhuma está machucada, se nenhuma se feriu durante o dia. E depois, o pastor deita na porta do curral, porque não tem porta. Então, o pastor deita ali naquele vão, então a ovelha não pode sair. Se ela sair, ela tem que passar por cima do pastor. Olha só como Jesus fala, né, dele, quando ele fala: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a porta. Quem quiser ir ao Pai tem que entrar por mim. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, Jesus é a porta, é aquele que nos aproxima de Deus, que nos leva até Deus. E então a gente pode entender que ninguém mais do que Jesus nos aproximou de Deus através do seu grande amor demonstrado na cruz, que nós refletimos muito bem nesse período de Páscoa. Então, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, né? Sobre a intimidade que o pastor tem com o seu rebanho e como nós também podemos ter essa intimidade com Jesus. Jesus nos apresenta um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que vem bem próximo a nós através de Jesus. Então, quando ele fala, então Jesus continuou: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todas as que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, porque entrará, sairá e achará comida. Olha só, aqui fala sobre também a segurança que nós podemos ter com Jesus. Que às vezes a gente também tem medo, assim como as ovelhas se assustam com um chamado estranho, porque ela não reconhece o pastor, nós como ovelhas também temos temores, temos medo. Mas veja só, quando ele fala que todos que vierem a mim, né? Quando ele é a porta, entrará, sairá e achará pastagem. É quando você pode entrar e sair em segurança, porque você tem a proteção. Diferente quando a gente vê esses países em guerra, onde ninguém pode sair, onde você tem que prestar continência àquele ou àquela, justificar. E não tem coisa melhor nesse mundo de que a gente saber que a gente pode entrar e sair quando nós quisermos, né? Tanto da nossa cidade como do nosso país.
Isso é liberdade. Isso também é vida em abundância. E quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ele fala de um excedente, daquilo que superabunda e que a gente recebe de Deus para que possamos ter mais e mais abundância para também estar abençoando outras pessoas. O Salmo 121, versículo 8, fala que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, quando a gente caminha junto com Jesus, reconhecendo a presença dele em nossas vidas, então a nossa vida também se enche de vitalidade, se enche de alegria, se enche de abundância. E só quando nós vivemos com Cristo é que a nossa vida vale a pena viver, é que a gente começa realmente a viver quando a gente tem Jesus no nosso coração. Aí a gente sabe o que é experimentar vida com qualidade e vida com abundância. Bom, e como eu já falei bastante, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação dentro desse texto? Ou ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Ô, Noemi, nós temos um exemplo dessa questão de um animal seguir o pastor no Pantanal. Eles têm aquele coisa que eles tocam, o berrante, e aquele berrante quando eles tocam, o gado vai atrás, aquele gado que foi acostumado com berrante desde cedo, né? Então, quando eles tocam, o gado vai atrás, e aquilo também eles usam para acalmar o gado quando eles levam uma boiada muito grande, para o gado não se dispersar, o gado não se assustar. Então, vai uma pessoa na frente, um boiadeiro na frente, tocando berrante, e às vezes tem um atrás também tocando berrante, para os animais saberem por aqui que vocês têm que ir, por aqui que é o caminho certo, né? É verdade, é verdade. É boa Jesus estivesse aqui Henrique. no Brasil, ele ia dizer: eu sou o bom boiadeiro. Toca o berrante, o seu gado o escuta. Com certeza. Mais alguém? Ô, Noemi. Tem, quem? Posso falar? Pode falar. Quando você estava falando, eu estava assim, fazendo. Toda vez que você falava do pastor, eu, na minha cabeça, tentando imaginar, fazendo um paralelo. Tudo que você falava, eu imaginava. Jesus e nós. O cuidado, o zelo, o penhasco, toda a proteção, os instrumentos de proteção, tudo assim, o cuidado. Toda vez que você falava do pastor e uma qualidade dele, né? A defesa, aí eu só consegui enxergar assim, o homem e Deus, o cuidado. Que bacana essa parábola, você poder comparar, né? Essa palavra mesmo, muito bacana. Você colocou muito bem. E a questão do relacionamento próximo, né? Ele tem um rebanho grande, mas olha só, eu achei esse detalhe quando eu descobri isso hoje, né? Desse detalhe dele colocar o cajado na porta de uma forma que a ovelha tem que se abaixar e passar de uma em uma. Então, é uma forma que o pastor tinha de olhar para cada ovelha naquele momento e perceber aquela que estava machucada e que precisava de cuidado, né? E eu vejo assim, que nós nesse mundo somos tantas e tantas pessoas, nós somos aquele pontinho, e Deus se importa conosco, com a nossa dor, com a nossa ferida, com a nossa alma, com aquilo que nós passamos, né?
Isso é maravilhoso, quando a gente pode fazer esse paralelo do Deus pastor na Bíblia, do Jesus, o nosso pastor, e como ele cuida de nós, né? Isso é muito bom. Elister, que ia falar? Sim, eu queria falar quando você trouxe a questão da intimidade do pastor, né, com as ovelhas, me veio a palavra integração também, né, muito integrado. E é um desafio hoje em dia a gente ter essa integração, né, com as pessoas, às vezes na própria família, nas comunidades, porque o bendito do celular, né, as pessoas estão o tempo todo conectados, olhando para fora e não para próximo, né? Então, eu amanhã vou fazer 2 trabalhos, um com técnicos de enfermagem, outro com estudantes de ensino médio, onde a solicitação que foi feita foi sobre a palavra integração, né, para poder ajudar nesse processo deles de integração, porque o técnico de enfermagem precisa da integração para trabalhar em equipe, e o estudante precisa da integração para poder conviver, né, que está uma violência muito grande na escola. Eu achei interessante você trazer isso logo hoje, que eu estava aqui me preparando, trazer essa questão da intimidade, né? E uma coisa que me chamou a atenção no texto que no final ele já começa a referenciar, né, ao que ia acontecer com ele, porque Jesus fala, né, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quer dizer, até então ele estava no cuidado a elas, na identificação, na intimidade, na integração, né? E aí daqui a pouquinho ele fala, dá a vida para as suas ovelhas, né? Quando ele dá a vida, quer dizer, ele está trazendo aqui a própria história, né? O que ia acontecer com ele, né? Então, muda até o texto, assim, né? De uma hora para outra, ele traz uma outra linguagem. Eu achei bem bacana também da gente estar percebendo que, através das parábolas, Jesus estava ali falando, estava ensinando, mas nem assim os discípulos, nem as ovelhas compreendiam o que ele estava querendo dizer, né? E era um fato que acontecia também, porque os bons pastores, muitas vezes, algumas vezes, morriam, mas defendendo dos assaltantes, né? Quando eram mais armados do que eles, porque eles defendiam com a própria vida, né? A sua ovelha. A sua não, o seu rebanho, né? É o pastor que morre pelo seu rebanho. Jesus, realmente, você fez uma boa leitura, essa integração mesmo de Jesus entrega a sua vida por todos nós, né? Pelas suas ovelhas. É isso mesmo. Mas tinha mais alguém que queria falar, eu não lembro agora. Foi você? Ah, pode falar, Rose. Posso falar? Sim. Uma das coisas que me chamou a atenção é a questão do pastor, da ovelha que reconhece a voz do seu pastor, né? A gente vê hoje tantas vozes querendo atrair, querendo chamar, como a colega a irmã aí disse, falou da questão da internet, essas coisas são vozes que acabam tentando nos tirar do foco, tirar e nos atrapalhar de ouvir a voz do bom pastor, né? Então, essa questão do reconhecer a voz do bom pastor, e que tantas vozes, né? E a responsabilidade de um pastor de trazer uma voz, né? Direcionar o caminho, porque se ele não direcionar o caminho, tem lá o precipício e a ovelha pode cair. Se ele não tiver esse cuidado, essa sabedoria de conduzir, de como fazer para que elas sigam lá, uma atrás da outra, né? E uma coisa que você falou desde pequeno, né? As ovelhas vão ouvindo e vão acompanhando, então a importância, né, da gente trazer as crianças, trazer para ouvir, para poder reconhecer a voz do bom pastor na hora da dificuldade, na hora da necessidade. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção na questão do pastor, do bom pastor, né? Da gente poder ouvir a voz do Senhor falando conosco, porque Ele sempre fala, e a gente fica sempre ouvindo outras vozes, em vez que nos tira do foco, né? Faz a gente perder a direção. Então,
Isso que eu achei interessante. Ah, que legal, Rose. Foi muito bom você ter colocado isso, né? E realmente, hoje nós temos muitas vozes, né? Muitas vozes. E reconhecer no meio de todas essas vozes a voz do pastor, né? Do nosso grande pastor Jesus, né? E também aí a gente vê a questão desse texto também, fazendo esse paralelo também do bom pastor, é aquele que realmente se entrega, né? Se entrega pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. E então a gente precisa ouvir realmente a voz de Cristo, né? Que é o nosso bom pastor. E isso você falou muito bem, da gente também trazer as crianças, né? O pessoal hoje tem muito de achar que só leva os filhos quando eles já podem, né, definir por eles mesmos o que eles querem. Mas em todo o resto da vida, a gente não deixa eles escolherem, né? A gente vai junto escolhendo. Eu lembro, assim, Elistera, ela é da minha primeira igreja que eu trabalhei em Colatina, né? E eu lembro que o filho dela, o menor, mais novo, eu que batizei, chama Mateus, né? E eu achava tão bonito, porque ele ia para a igreja, ele tinha uma Bíblia, ele ficava com a Bíbliazinha dele lendo lá, sabe? E a gente, hoje eu fico tão feliz quando eu olho para trás e vejo, né, que essas duas crianças que dela eram criança, hoje já são pais, ela já é avó, né? Mas estão lá na igreja. Mas quando criança, eles foram. E depois tomaram a decisão de continuar, né, de permanecer, de ser novas lideranças, né, que eu vejo que eles são lideranças lá na igreja. E se a gente não cuidar, a igreja ela vai minguando se a gente não levar os nossos filhos para que eles sejam a nova geração dentro da igreja, né? Isso é verdade. Bom, eu fiquei emocionada, você me permite, que no domingo agora de Páscoa, eles fizeram a alvorada, que sempre faz, né, aqui na cidade, de cantar nos hospitais, e quem estava junto com eles, os adultos, eram os meus netos, todos foram. Né? Então, assim, você vê a continuidade, né? Dando continuidade. E eles estavam na felicidade, numa empolgação, saíram de casa à noite para irem, né, para a Alvorada. Então, assim, é lindo isso, ver a continuidade, né? E isso não tem presente, não tem alegria maior do que no meio de tanta loucura que tem acontecido, você vê isso, né? É muito assim, sou muito agradecida a Deus por tudo isso. Amém, amém. Bom, eu vou pedir agora que a gente coloque os pedidos, eu já vou pedir para a Rose fazer a oração final. Não, Então, se desligue, alguém por tiver algum favor, pedido... agora a gravação.